Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus, ela esteja presente na tua vida. Em nossa devocional de hoje, de esperança e vida, vamos falar sobre o tema Jesus, o advogado que nos defende. Na primeira epístola de João, no capítulo 2 e versículo 1, está assim escrito na palavra de Deus: Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja que João, escrevendo aqui e falando sobre o advogado nosso perante Deus, no tribunal de Deus, que é Jesus Cristo. E, colocado aqui, João menciona o justo. Nós não temos permissão para pecar. O pecado é uma fatalidade que pode acontecer na minha vida, na sua vida, pode acontecer em nós. O pecado, ele é uma transgressão à lei de Deus, à vontade de Deus, os desejos de Deus. E acaba, quando pecamos, tornando-se uma ofensa a Deus. Porque Deus, ele é justo, Deus, ele é santo, Deus, ele é perfeito em todas as coisas. E tudo quanto Deus estabeleceu e está registrado na sua palavra é para o nosso bem, é para vivermos uma vida prazerosa, uma vida abençoada. Mas, às vezes, vacilamos e caímos no pecado. O pecado, ele é maligno. Ele nos priva do bem maior, que é da comunhão com Deus. O pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Separa nós de Deus. Por isso, nós precisamos do perdão dos nossos pecados. Devemos confessar os nossos pecados e precisamos do perdão. Precisamos de alguém que nos defenda perante Deus. E esse alguém é Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Nós somos pecadores e não há uma pessoa sequer que não venha pecar. Não existe uma pessoa que não peque. Mas, por outro lado, há esperança para todos nós. Há uma esperança muito valiosa, uma esperança certa, porque Jesus, ele é o nosso advogado junto ao Pai. Para ele não tem causa impossível. Não existe causa perdida, não existe causa sem solução, não existe uma vida que não tenha recuperação. Para ele, nada é impossível. Ele é o advogado das causas perdidas. E isso por 3 razões que eu quero deixar aqui para você meditar. Por 3 razões, ele é o advogado das causas perdidas. A primeira causa é porque Jesus é perfeito em seu caráter. Perfeito em seu caráter. Caráter é algo muito importante nas nossas vidas. E Jesus, no seu caráter, ele é perfeito em todas as coisas, em nada ele vem a falhar. Ele é o advogado, o justo, conforme João escreveu, dizendo o justo, mencionando que ele é perfeito, o advogado confiável, o advogado que nós podemos deixar as causas nossas nas suas mãos e ele vai advogar da melhor maneira em prol das nossas vidas, trazendo-nos o benefício que precisamos e desejamos. Ele nunca pecou, jamais houve engano nos lábios de Jesus Cristo. E nunca alguém conseguiu encontrar ele e pegá-lo em alguma contradição. Nada. Porque ele é justo. A segunda razão é porque ele não apenas fala por nós, mas ele nos substituiu. Jesus Cristo não apenas advoga a nossa causa perante o Pai, mas ele nos substituiu. Onde? Na cruz do Calvário.
Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus, ele tomou o meu lugar e o seu lugar, ele foi o pagador das nossas dívidas, ele era o fiador das nossas dívidas e ele pagou tudo, porque nós não conseguiríamos pagar o preço pelos nossos pecados, que pesava sobre nós. Ele levou a culpa sobre si, ele assumiu a culpa para si. Ele, sendo santo, ele foi pecado em nosso lugar. Ele, sendo bendito, assumiu a maldição que estava fadada a nós, que estava designada a nós. Ele assumiu por nós. E ele carregou no seu próprio corpo, levando a cruz do Calvário. No madeiro, os nossos pecados ali foram crucificados com Jesus Cristo. Quando o seu sangue verteu, ali os nossos pecados estavam sendo perdoados, todos eles. Por isso que nós devemos confiar na pessoa de Jesus, o justo, e pedir ao Pai perdão pelos nossos pecados. Ele foi traspassado pela nossa transgressão, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo levou sobre si todo o peso. E a terceira razão que eu quero deixar aqui para nós meditarmos nesse dia, porque jamais ele perdeu uma causa. Esse é o único advogado que nunca ele perdeu e nem jamais ele perderá uma causa. Todas as causas ele consegue absolvição. Quando o pecador, que somos nós, se arrepende e o confessa como Senhor e Salvador de sua vida, e se arrepende de todos os seus erros e vem para ele, vem para Jesus, ele faz isso por nós. A mulher que foi apanhada quando estava em adultério, e todos o condenavam, todas as pessoas o condenavam e queriam apedrejá-la. Mas Jesus, olhando para ela, a perdoou. Jesus perdoou do seu erro, do seu pecado, e mandou que aquela mulher fosse em paz e não pecasse mais, que ela não caísse mais naquele pecado. O Senhor Jesus também, ele advogou a nossa causa. Era uma causa que para todos, para o mundo, para o príncipe desse mundo, para o inimigo das nossas almas, era uma causa perdida. Mas Jesus, ele advogou pela nossa causa. Por isso que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E hoje temos a paz que tanto almejamos, que tanto desejamos, essa paz que somente Ele é quem pode nos dar. O ladrão que estava na cruz, à sua direita, que foi crucificado no mesmo dia, no mesmo momento que Jesus, aquele ladrão, nos seus últimos momentos de vida, ele olhou para Jesus e pediu a Cristo: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia para onde Jesus estava indo e ele pediu: lembra de mim. Foi um arrependimento dos seus pecados. Foi uma confissão que aquele ladrão fez de todos os seus erros. E a resposta que ele teve de Jesus foi a melhor, muito melhor do que ele esperava, quando Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, nessas palavras de Jesus estava implícito que Jesus o havia perdoado os seus pecados, os seus erros, e disse a ele: você vai ao paraíso. Jesus é a nossa garantia de absolvição, de libertação. Jesus é a nossa garantia da salvação eterna. Nós também éramos uma pessoa fadada ao fracasso, ao declínio total, mas Ele nos libertou. Por isso, há esperança para você
neste dia. Há esperança para você. Venha para Jesus. Arrependa-se dos seus erros, seus pecados, e confesse-os todos. Peça perdão e creia e viva para glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Santo e Poderoso. Vamos orar. Senhor, obrigado pela a forma como o Senhor providenciou para que todos os nossos pecados fossem perdoados e para que pudéssemos nos aproximar de Ti como Teus filhos e poder, Senhor, descansar. Obrigado pelo advogado que temos junto a Ti, Jesus Cristo, o justo. Obrigado, Deus, pela presença que o Espírito Santo traz aos nossos corações, a paz que tanto almejamos e desejamos, e nós descansamos em Ti. Abençoe, ó Deus, e sustenta a vida de cada um neste dia, com a Tua graça e com o Teu amor. E a esta vida que neste dia ele se arrepende dos seus erros, seus pecados, e que faz esta oração pedindo: Senhor, me perdoa, tem misericórdia desta vida também. E abençoe e fortaleça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe e fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.